E aí, literários, eu sou a Rebeca Carpinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E aproveitando esses dias frios, chuvosos, hoje é dia de uma resenha de um grande clássico do terror, O Exorcista, do William Peter Blatty. O livro foi lançado em 1971 e serviu de base para o filme icônico lançado em 73, que até hoje é considerado um dos filmes mais assustadores de possessão. E o filme ele fez história como o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar na categoria de melhor filme. Ao todo, o longa recebeu 10 indicações no Oscar de 74 e levou para casa 2 estatuetas, de melhor roteiro adaptado e melhor som. O autor ele é norte-americano e ele também foi o roteirista do filme. E voltando ao livro, muita gente não sabe, mas essa história foi inspirada em uma história real de possessão de um menino de 14 anos em Maryland, nos Estados Unidos, em 1949, que envolveu várias sessões de exorcismo por padres católicos e teve a ajuda de outras religiões. E serviu de base para a criação dessa obra. Inclusive tem um livro, que é esse livro aqui, chamado Exorcismo, do autor Thomas B. Allen, da Dark Side, lançado em 2016, que conta a história real desse exorcismo. O autor ele teve acesso ao diário de um dos padres que fez o exorcismo, e é relatada toda essa história real com documentos. Eu comprei esse livro aqui num sebo, depois de ter lido O Exorcista, eu ainda não li, mas eu pretendo ler. Essa edição que eu tenho é da HarperCollins, lançada em 2019, é uma edição muito bonita, o livro é todo verde e preto, tem esse corte aqui da lateral todo verde, e tem essa figura aqui que para quem assistiu o filme vai reconhecer. E na introdução desse livro aqui temos o seguinte trecho. Mal Jesus saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Havia muito tempo que se apoderaram dele, e guardavam-no preso em correntes e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as correntes e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião. Lucas 8, 27 a 30. Então daqui a gente já pode aguardar o que vai vir nesse livro. E a história desse livro, a gente vai conhecer uma menina de 12 anos chamada Regan, eu não sei se é assim que se pronuncia, que mora com a mãe, a Chris, uma atriz que é divorciada do pai da Regan, e elas moram sozinhas com mais 2 empregados que cuidam da casa. E a Chris também tem uma assistente que está sempre com ela. A Chris, conversando com a filha, descobre que ela estava brincando com um tabuleiro Ouija. E ela também tinha um amigo imaginário. Mas a Chris acha que é coisa de criança e acaba deixando passar. E essa menina, ela é muito meiga, ela é um amor de menina, e elas estão felizes, vida normal, e de uma hora para outra, essa menina ela começa a ficar doente. Após esse fato dela ter brincado com um tabuleiro e ter falado que tinha esse amigo imaginário. E mais que isso, ela começa a mudar o jeito dela, a personalidade dela. Ela era uma menina muito doce, só que ela começa a ser grossa com os outros, xingar, com palavrões, coisa que ela nunca fez antes, ela não tinha esse hábito de falar esse tipo de coisa. E essa situação ela vai se agravando com o tempo. A Chris leva ela a alguns médicos, mas outras coisas vão acontecer na casa. Como a cama da menina mexendo sozinha, objetos mexendo sozinhos, e nos médicos, psiquiatras, era aquele mesmo diagnóstico, daqueles casos de histeria, dupla personalidade, esquizofrenia, e foi dado ali alguns remédios para ela tomar, mas nada daquilo resolvia. E a menina foi piorando muito com o tempo. Num livro com toda a descrição, dá para acompanhar bem vividamente essa progressão da piora dela, não só a personalidade, mas fisicamente também. Chega em um ponto que ela para de comer, de se alimentar, e ela precisa começar a se alimentar com sonda.
ela fica com o corpo também todo machucado, ela fica desfigurada. E diante de tudo isso, a Cris começa a suspeitar que algo de sobrenatural acontece e que não se trata de um caso médico. E para a Cris, isso antes era praticamente impossível, porque ela é ateia. Inclusive, ela nunca deu nenhuma educação religiosa para a filha dela. Tem um episódio bem importante no início do livro que a Cris dá uma festa na casa dela e ela recebe ali alguns convidados, algumas pessoas, só que uma dessas pessoas era uma médium. E acontece algo ali, uma situação com a menina que eu não vou falar, e essa mulher vê o comportamento estranho dela e ela deixa um livro com a Cris que fala de espiritualidade, de possessão, só que a Cris meio que ignora. No longo da história, o autor coloca aqui uma sugestão que pode ser uma possessão e também a sugestão de que pode ser algo clínico. E nesse meio entra um outro personagem muito importante, que é o Padre Caras, e que a Cris já tinha visto ali próximo da igreja que tinha perto da casa dela, e além dele ser padre, ele também é um médico, ele é um psiquiatra. E a Cris vai até ele pedindo praticamente socorro, porque ela não tem mais o que fazer. E ela já vai pedindo um exorcismo. Só que ele acha aquilo estranhíssimo. Ele diz que nem existe mais exorcismo, é coisas de anos e anos atrás. Que hoje, com a descoberta de doenças, né, psicológicas, isso acabou e não é assim que funciona. Ele precisa passar também o caso dela, né, precisa de autorização e principalmente ver se é o caso realmente de uma possessão. A Cris, ela fica transtornada porque ela tá vendo ali a filha morrendo aos poucos e ninguém ajuda ela. E o padre, vendo o estado da Cris, ele decide ir na casa dela apenas para fazer uma visita como médico, não como padre. E vê a menina, e o padre, a partir daí, começa a acompanhar o caso dela. O ápice dessa história é justamente a dúvida se é realmente uma possessão ou não. Porque acontecem coisas ali que fazem até o padre se questionar e achar que não é uma possessão. Um exemplo tem uma hora que ele joga uma água na menina e diz que é água benta. E ela se contorce toda e ele vai falar com a Cris, falando que era uma água comum que ele jogou, não era água benta, e que mesmo assim a menina diz que estava queimando ela. E tem uma hora que a menina diz para o padre que na verdade não é ela mais falando, ela diz que é o próprio diabo. E o padre diz que se é uma possessão deveria ser um demônio. Mas a narrativa vai se encaminhando e a gente percebe que esse mal aqui quer enganar as pessoas para que a menina não tenha ajuda. Uma coisa é certa, o livro ele é bem explícito nas cenas de possessão e exorcismo. Tem partes pesadas, algumas mais nojentas, é um livro chocante. Eu acho o livro muito mais explícito que o filme, porque tem coisas que não tem como mostrar na adaptação. O dilema entre a fé e o ceticismo é bem evidenciado e enquanto esse dilema vai se conduzindo, a menina ela vai se degradando totalmente com o tempo. Fisicamente, ela faz coisas absurdas e a sua própria personalidade fica totalmente nula, ela vai ali se acabando. Não sobra quase nada da menina ali do começo do livro, ou quase nada, né? A mãe dela e quem convive ali vê ela morrendo aos poucos. O padre, em determinado ponto da história, ele também vai entender isso, que se ele não fizer algo drástico, a menina vai morrer. E o livro, ele mesmo sendo pesado, é um clássico que me surpreendeu muito. Eu gosto muito de terror, eu não ia deixar de ler esse clássico, mas eu tinha dúvida se eu ia gostar ou não. Eu ouvi ali pessoas falando que não tinham gostado por essas cenas mais explícitas, mais pesadas, mas eu achei genial a forma como o autor coloca ali a questão da fé e do ceticismo. Apesar de ter cenas pesadíssimas, sempre tem a sugestão de que pode ser ali o caso de uma possessão ou não. Questões religiosas e psicológicas são bem construídas, bem trabalhadas, muito melhor do que no filme. Tem a questão do padre também, Caras, ele também está passando por um momento muito difícil, de pouca fé. Ele tinha acabado de perder a mãe, ela faleceu sozinha.
e ele se sente muito culpado. E já não tem fé, ele se sente sem propósito. E a gente vai acompanhar isso na história também. A atmosfera densa que o autor conseguiu criar, mesmo com cenas de horror, há um equilíbrio com a narrativa. E além do sobrenatural, da fé e da ciência, aqui também é explorado como o ser humano age frente ao desconhecido. E claro, acho que o ponto que mais consolidou essa obra é como o autor conseguiu construir as cenas de horror, dando arrepios aqui a cada página. A escrita do autor é muito bem construída, o final é emocionante, é um livro que, apesar de ser chocante, ele também é muito bonito. Pode parecer estranho falando, mas precisa ler para entender e te prende do início ao final. E que, para quem é fã do terror, é leitura obrigatória. E eu vou ficando por aqui com essa recomendação desse terrorzão aqui, desse clássico aqui do terror. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!